Mais uma vez eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. De pé como estamos, vamos a um texto que se encontra no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 21, e o verso de número 18 a seguir. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 21, a partir do verso de número 18. Quero agradecer a Deus por mais este dia que o Senhor nos concede de estarmos na sua casa, na sua presença, para podermos louvar o seu nome. Tenho certeza, não precisa ser profeta para dizer isso, mas existe pessoas que gostariam de estar onde nós estamos e não têm o privilégio. Muitas deitaram e não viram o dia amanhecer, mas o Senhor nos guardou, não é verdade? Tem um hospital em São Paulo chamado Emílio Ribas, e naquele hospital nós temos uma irmã nossa, inclusive já se aposentou agora no ano que passou, e ela trabalhou naquele hospital por muitos anos. E ela disse assim para mim: pastor, no 5º andar do hospital Emílio Ribas, a diretoria do hospital mandou que colocassem grades em todas as janelas e tirasse os espelhos que existiam no 5º andar. Pessoas com 1,80 m de altura, pesando 20 quilos, pastor, 20 quilos, morta em cima da cama. E já 3 pessoas que tinham conseguido se ver no espelho se desesperaram, porque meses trancado no hospital, internado em tratamento, mas quando conseguiram se ver no espelho, o desespero foi tamanho que se jogaram do 5º andar do hospital. A mídia não fala, abafa, mas ela disse: eu falo isso ao senhor porque eu trabalho lá. E eu quero dizer aos irmãos que eu tenho certeza que pessoas como essas dariam tudo para estar onde nós estamos nesta manhã. Então nós somos gratos a Deus porque o Senhor tem nos dado esta oportunidade. Que os minutos que nos restam nessa casa você não perca a fiação. Continue ligado com Deus porque o Senhor está aqui e tem vitória para você. Eu já quero deixar os meus agradecimentos aos irmãos. Muito obrigado. Amanhã nós estamos indo embora, mas eu aprendi a amar os irmãos. Deus abençoe pastor Maurício, irmã Kátia, aos obreiros. Deus abençoe todos os irmãos. De verdade, para mim foi uma experiência muito boa e eu aprendi de verdade a amar os irmãos porque os irmãos são muito amáveis. A recepção é tudo, irmãos. A história diz que quando a rainha de Sabá foi visitar Salomão, uma das coisas que ela ficou abismada já foi com a recepção. Um dia que Deus nos permitiu, eu queria falar sobre isso. E a história diz que quando ela chega no reino de Salomão, os príncipes, todos os homens escravos que estavam com a caravana dela se prostraram em terra e disseram: vive tu, ó rei, eternamente. E aquele homem que estava recepcionando disse: não, mas eu não sou o rei não. Não é não? Então quem é você? Eu sou o porteiro. O rei vem vindo aí. E ela disse: mas o rei sai do trono para receber visita no portão? Sim, sai do trono e vem receber no portão. A recepção é tudo. E eu fui muito bem tratado nesta terra, em nome de Jesus. Ontem eu falei tão bem dos irmãos da minha esposa que ela disse: pelo amor de Deus, viu? Não vai se alegrar muito aí, não querer voltar mais para cá também. Deus abençoe de verdade os irmãos. Irmãos, a minha mente é muito rasa, a Bíblia é muito profunda. Eu peço a atenção dos irmãos na leitura desse texto. Eu não quero falar outra coisa a não ser o que nós lemos aqui. Amém, irmãos? E quero ser o mais claro possível, já começando na leitura que diz assim: na verdade eu te digo, Pedro, que quando tu eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos, outro te cingirá e te levará para onde você não queira ir. E quando Jesus ele disse isto, ele disse significando com que morte havia Pedro de glorificar a Deus. E tendo dito isto, disse-lhe: segue-me. E voltando-se Pedro viu que quem o seguia era aquele discípulo a quem Jesus amava. Aquele discípulo que lá na Santa Ceia colocou a cabeça no peito de Jesus e perguntou para Jesus lá na Santa Ceia: Senhor, quem é que há de te trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste o que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, o que importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito que aquele discípulo não haveria de morrer. Jesus, porém, não disse que ele não morreria. Mas o que Jesus disse foi: se eu quero que ele fique até que eu venha, o que importa a ti? Quantos dizem amém, irmãos? Tome assento.
Irmãos, a Bíblia vai nos dizer, me permita voltar nesse texto um pouquinho mais à frente e me voltar um pouquinho na história atrás. A Bíblia diz que Jesus nasceu. E quando ele nasce, irmãos, é uma festa tão grande, porque só dele estar no nosso meio nós já nos alegramos. Eu imagino ele nascendo. Diz que a festa foi tão grande que o céu se abriu, um coral de anjos desceu e cantou, e o hino dizia mais ou menos assim: glória a Deus nas alturas, porque hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador do mundo. A Bíblia diz que ele entra no anonimato e agora ele vai aparecer com 12 anos. Depois, com 12 anos, a história diz que ele apresenta-se lá no templo diante dos doutores. Diferente de Paulo, que Paulo, antes de ser Paulo, era Saulo. E quando adolescente, sentou nos pés de doutor para aprender e tornar um doutor. Jesus, quando adolescente, entrou no templo, sentou no pé de doutor para ensinar doutor. Porque Jesus é Jesus e não tem para ninguém, meu irmão. A história diz que ele entra no anonimato de novo e depois ele aparece lá na frente, com 30 anos, lá no Jordão, diante de João Batista. E antes dele chegar, João Batista já estava pregando. E a mensagem de João era mais ou menos assim: ó, vem vindo um aí, que é primeiro do que eu. Este sim é maior do que eu. Eu vos batizo com água, mas quem vem vindo aí vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E já vou dizer que eu não sou digno nem de tirar as sandálias dos seus pés, viu? E num dia nenhum dos discursos desse de João, Jesus aparece. Parece que vejo, irmão, me permita eu ilustrar aqui. Parece que vejo João pregando e de repente Jesus desponta nas margens do Jordão. E João dizendo: olha lá, quem eu estava falando lá, ó. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Jesus disse: eu vim para isso, João, eu vim para ser batizado. João disse: não, mas eu sou pequeno. Não, mas você foi o escolhido. Eu sou incapaz, mas você foi o escolhido. Eu me acho tão inferior, mas você foi o escolhido. Meu irmão, você pode se achar pequeno, incapaz, pode até ter pessoas melhor do que você fazendo o que você faz, ou quem sabe faz melhor do que você. Mas se Deus escolheu você, Deus não vai te deixar nem envergonhado, nem confundido. Foi você que Deus escolheu. Se você for ver a história de Davi, você vai ver que Davi, quando ele foge e ele entra na caverna de Adulão, 400 homens foi ter com ele, 400 homens endividados, amargurados de espírito, e Davi vai lá, passa a peneira nos 400, e dos 400 ele ainda arranca os 37 valentes de Davi. Tinha homem ali, meu irmão, que, desculpe da minha liberdade de expressão, pegava Davi, dobrava e colocava no bolso. Você vai ver que Davi, ele mata um leão, pelo menos é o que a Bíblia diz, para defender as ovelhas do pai. Tinha um valente de Davi, são 37, eu vou só dar um exemplo de Benaia. A história vai dizer que Benaia matou 3 leões. Era melhor do que Davi, mas Deus escolheu Davi, aleluia. Se Deus escolheu você, é através de você que o nome dele vai ser glorificado, meu irmão. E a história diz que Jesus é batizado por João, depois dali ele é levado ao deserto para ser tentado, passa 40 dias de tentação, ele vence pelo poder da palavra, e a história diz que ele volta do deserto e agora ele começa a escolher 12 homens para trabalhar com ele no ministério. E o que me chama a atenção, pastor Marius, é que são 12 homens totalmente diferentes, porque aqui ninguém é igual a ninguém. Não é verdade, irmão? Agora eu pergunto, como que aqui ninguém é igual a ninguém? Cada um tem sua linha de raciocínio, cada um tem seu poder aquisitivo, cada um tem a sua formação, cada um tem a sua família, cada um tem o seu convívio. E como que consegue se reunir todo mundo tão diferente dentro de 4 paredes e aqui dentro a gente fala a mesma língua? É porque Jesus está aqui, meu irmão. Jesus escolhe 12 homens totalmente diferentes, homens que não pensavam da mesma forma, não falavam a mesma língua, não em questão de idioma, mas em linha de raciocínio. E Jesus consegue quebrar os 12 diferentes e colocar para trabalhar junto, porque ninguém é igual a ninguém. Eu já disse, sax não faz som de violão, violão não faz som de guitarra, guitarra não faz som de bateria. Mas cada um tocado com harmonia se une e o som sai perfeito. Mesma coisa um evangelista com um pastor. Evangelista não é igual pastor, varão. Não adianta nós chamarmos um pastor e colocá-lo para pregar num congresso de avivamento. Ele não vai avivar, ele vai ensinar. Porque o estilo do pastor é tu, 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 tu. E não adianta chamar um evangelista para ensinar. Ele vai botar fogo na igreja. E alguém vai dizer, não, varão, era para ensinar, não era Pentecoste, não. Porque não consegue. O evangelista, ele já é diferente. O evangelista já é tá. Mas o Deus que é glorificado através do pastor é o Deus que é glorificado através do evangelista. Amém?
E a história diz que ele pega 12 homens e rapidamente, por causa do horário... Inclusive o senhor me dá um toque aí, viu, pastor? Porque eu já gostei de falar nessa terra aqui, então já é perigoso nós pararmos o almoço aí. E a história diz que ele pega 12 homens e 3 anos se passa o ministério de Jesus. 3 anos, um ministério curto, meu irmão. Né? Ministério curto, 3 anos e meio aproximadamente. Mas o que Jesus fez em 3 anos, um homem com 300 não faz. Porque a chama foi tão inflamada que 2016 anos se passou, nós estamos aqui dando em Tampa, sentindo Jesus neste lugar, nesta cidade, nesta terra, nesta casa. A história diz que no final do seu ministério, ele começa a acalentar o coração dos discípulos. Porque se tem uma coisa que Jesus não faz, meu irmão, é pegar ninguém de surpresa. Ele sempre vai avisando, principalmente os seus servos. E ele começa a falar mais ou menos assim no final do seu ministério: olha, nós estamos indo para Jerusalém. Irmão, eu estou parafraseando, viu? A Bíblia é muito profunda. Eu estou parafraseando para os irmãos entenderem minha linha de raciocínio. Jesus começa a dizer mais ou menos assim: olha, estamos indo para Jerusalém. E eu já vou dar uma notícia para vocês. Quando chegar lá, vão me prender e vão me matar. Já estou falando para ninguém falar que o Nazareno foi pego de surpresa. Porque de repente os 12 podem ficar dizendo: ah lá, se Jesus soubesse que ia morrer, não tinha vindo para Jerusalém, tinha ficado lá em Cafarnaum. Não, mas já estou falando para vocês que nós vamos lá, vão me prender, vão me julgar, me condenar, vão me matar, mas ninguém tira a minha vida porque quer. Você perdeu a oportunidade, dá glória. Mas você vai ter outra segunda chance. Jesus completou dizendo: sou eu que dou a minha vida por amor a vós. Meu irmão, nós não estamos aqui porque mandamos currículo. Estamos aqui porque Ele nos chamou. Morreu, nos chamou. E estamos aqui para dar glórias e louvores ao nome dEle. E a história diz que Jesus vai para Jerusalém. Quando chega lá, prendem ele é julgado, é condenado, é morto. Mas antes da morte, ele é açoitado, é coroado com coroa de espinho, uma cruz pesada para carregar, é crucificado. A Bíblia diz que ele morreu. A Bíblia diz que ele é sepultado. Mas passa o primeiro dia, o segundo dia, no terceiro dia, a Bíblia diz que ele ressuscitou. Me ajuda a pregar pelo amor de Deus, meu irmão. Vamos dizer junto? Ele ressuscitou. Guarda essa palavrinha que nós vamos usar ela uns 5 minutos daqui para frente. Ele ressuscitou. Aleluia, ele ressuscitou. E sabe por que essa palavra merece um glória pentecostal, meu irmão? Porque se você for no túmulo de Allan Kardec, vai ver escrito: aqui jaz Allan Kardec, descansa em paz. Se os budistas forem no túmulo de Buda, aqui jaz Buda, descansa em paz. Se cada um quiser ir no túmulo do fundador da sua religião, aqui jaz fulano, ciclano e bertano, descansa em paz. Mas se tu for no túmulo de Jesus, é para passear. Porque eu estive lá e vi escrito: não está mais aqui, porque já ressuscitou. Aplauda Jesus, meu irmão. Ele ressuscitou. Mas me permita voltar um capítulo antes. No capítulo de número 20 do Evangelho de João, a Bíblia diz que no terceiro dia a irmã Maria Madalena resolve visitar o túmulo de Jesus. E eu acho essa visita fantástica. Porque a Bíblia ela é tão rasa em dizer, rasa assim, ela é tão transparente, melhor dizendo, em dizer que a Bíblia diz que quando Maria ela vai visitar o túmulo de Jesus, que ela chega perto do túmulo, ela vê que o túmulo está diferente. Diga, diferente. Não é esquisito, meu irmão. Esquisito não. Esquisito é aí fora. As coisas de Jesus são diferente, aleluia. E a história diz que ela fala assim: espera aí, esse lenço não estava jogado aqui fora, porque diz a história que o lenço que estava envolto na cabeça de Jesus estava jogado do lado de fora da sepultura. E ela olha para aquilo, ela diz assim: espera aí, esse lenço não estava aqui, esse lenço estava enrolado na cabeça dele. Quando ela entra dentro da sepultura, outra coisa que ela percebe pelo lado de fora é que a pedra não estava no lugar tampando a boca da sepultura. Ela diz: olha, espera aí, essa pedra 3 dias atrás estava na boca da sepultura, agora essa pedra está tirada de lado. Ela entra correndo dentro da sepultura e ela percebe uma outra coisa, que o lençol que estava enrolado no corpo de Jesus já não estava mais no corpo dele, estava dobrado, guardado num canto. Um anjo sentado sobre a pedra, olhando para a irmã Maria. E a irmã Maria não queria nem assunto com o anjo. A irmã Maria estava procurando a Jesus. E ela procurando Jesus, ela não acha Jesus, ela não procura o anjo, mas o anjo procurou ela. E o anjo perguntou a ela: a senhora está procurando o que aqui, senhora? E ela ainda vira para o anjo. O que me chama a atenção é que ela não percebeu, quero crer, que era um anjo. Porque o anjo pergunta assim: a senhora está procurando quem aqui? Ela disse: eu estou procurando Jesus, o Nazareno. E ele disse: não está mais aqui não. Cadê ele? Ele aleluia.
E o anjo ainda diz assim para ela: olha o lugar aonde ele estava. E quando ela procurou, que ela viu que ele não estava mais ali, o anjo disse: ide anunciai que ele vive. Oh, aleluia. O anjo do lado de dentro da sepultura, ela sai desembalada da carreira. Que se mandou a irmã Maria entregar a notícia, ela vai entregar. O texto diz que ela sai desembalada da carreira. E diz a história que no meio da corrida ela encontra dois discípulos. E a Bíblia diz que é Pedro e João. Os dois estão conversando e a Bíblia não diz qual é a conversa que os dois estão tendo. Mas ela chega mais ou menos no meio dos dois assim: olha, Jesus ressuscitou. E João pergunta: quem foi que te disse? Acabei de vir da sepultura dele. E Pedro disse: você viu ele? Não, eu não vi ele não. Mas tem um varão lá dentro da sepultura que inclusive me deu um choque. Perguntou por que eu procuro na casa de morto aquele que é vivo. E mandou eu sair anunciando que ele já ressuscitou. Não está mais lá não. Acabei de vir de lá, ele não está mais lá. A história diz no Evangelho de João, capítulo de número 20, que Pedro e João deixam a irmã Maria falando sozinho. Ficam tão agoniados que sai correndo e deixa a mulher falando sozinha. Pega o texto quando tu chegar na tua casa. E o texto diz que na corrida, deixam a irmã Maria falando, e na corrida, um dos dois se destaca. E a Bíblia vai dizer que quem se destacou na corrida foi o discípulo a quem Jesus amava, João. Eu fico imaginando, irmão, os dois correndo e João passando na frente de Pedro. Eu já vi pregadores dizendo: pelo amor de Deus, eu não vim aqui ensinar ninguém porque eu nem conheço para isso. Mas eu já vi pregadores dizendo que João chegou primeiro na sepultura porque ele era o discípulo do amor. E quem ama chega primeiro. A frase é bonita, mas não é verdadeira. Sabe por quê? Porque a história vai dizer que Pedro é mais velho do que João. E é bem mais claro que o mais novo corre mais do que os mais velhos. Eu prefiro ficar com essa aí. Eu quero ver qual é o obreiro mais velho que vai correr mais do que os meninos. Eu fico imaginando na corrida, João olhando para Pedro e diz: Pedro, você não consegue correr mais do que isso não, varão? O varão já é por minha conta, viu, irmão? Quem veio ontem lembra do que eu disse. Você não consegue correr mais do que isso não, varão? Não, João disse não. Pedro disse não consigo mais. Então, a gente se encontra lá na sepultura. E diz o texto que João, e deixa o velho Pedro para trás. Só que tem uma coisa, irmão. Eu não sei aqui na América, mas lá no Brasil nós vivemos uma certa resistência com os obreiros mais velhos. Não estou falando mal de ninguém. Mas nós temos ministérios lá que os mais velhos não querem ouvir os mais novos. Viu? E chegam ao ponto de dizer: o que esse menino tem para me ensinar? Só que ele se esquece que quando todo mundo ficou com medo de Golias, um menino de 16 anos foi lá e derrubou o gigante e cortou a cabeça dele. Deus tem muito menino bom escondido aí para usar. Só que tem muito menino abelhudo também. Desculpe da minha liberdade. É os meninos abelhudos que estragam a gente, os mais novos. Porque eles entram numa escola teológica e eles acham que com 3 meses de teologia, ele já conhece mais do que o pastor e o pastor já está defasado para ele. Meu irmão, se caísse essa barreira, juntasse o vigor do menino e a experiência do mais velho, a igreja não ia andar, a igreja ia decolar. É verdade ou não é, meu irmão? Tinha que juntar experiência, né? Experiência com vigor. Era isso que tinha que juntar. Não ficar aquela barreira. Porque não adianta os meninos querer correr mais do que os mais velhos. Eu sei disso. Você vai ver que no texto, no capítulo 20, que quando João chega na sepultura, ele diz assim: pastor Jurandir, olha, o negócio tá estranho aqui mesmo. Por quê? Esse lenço não estava aqui não. Esse lenço estava na cabeça do Nazareno. Ele olha, a pedra também não estava mais ali não. A pedra estava na boca da sepultura, agora está de lado. Quem é que chega depois? Pedro, devagar e sempre. Porque Salomão diz que a vitória não é para quem tem pressa, meu irmão. A vitória é para quem vai devagar. Não precisa correr. O que é teu, ninguém vai tomar aquilo que Deus falou. Não precisa ter pressa. Pedro chega devagar, correndo, e de repente ele fala para João: e aí, João, como é que está lá dentro? Não vi. Você não entrou? Não, por quê? Eu achei melhor esperar você chegar para nós entrar. E correu para quê então, meu irmão? Meu irmão, não é hora de correr. Porque senão tu vai correr. E quando tu chegar lá na frente, você não vai saber o que é para fazer. E o que nós fazemos, pastor? Vamos dar as mãos e vamos junto, que a vitória é nossa em nome de Jesus. Amém, irmãos? Pedro fala para João: não, João, entra aqui para dentro, vamos ver o que está acontecendo. Quando ele entra lá dentro, ele vê o lençol encostado num canto, ele não vê mais o anjo, procura, balança o lençol, e ele fala assim para João: João, você tem mais força nas pernas do que eu.
você corre mais do que eu. Tu é mais novo do que eu. Você pode até sair correndo na minha frente e pregando na minha frente, mas o tema da sua mensagem vai ser igual à minha. Quem tu encontrar no caminho, diga que é verdade. Jesus já ressuscitou. Você pode dar um glória por isso, irmão? Aleluia! E a história diz que João olhou para Pedro e falou: Pedro, não é que a irmã Maria tinha razão mesmo? Ela estava falando e no meio do testemunho nós saímos correndo e não escutamos o que ela tinha para falar de resto. Com certeza ela tinha mais coisa. Vamos voltar para ouvir? E no capítulo de número 20 diz que os dois saem correndo da boca da sepultura para encontrar a irmã Maria. Só que eles não perceberam, irmão, que quando eles vieram correndo, a irmã Maria veio atrás. Ela não ficou sozinha lá. Eles deixaram ela para trás, mas ela não ficou lá. O texto vai dizer que ela também veio correndo atrás. E quando eles entram dentro da sepultura, ela não entrou mais. Ela sentou, a Bíblia vai dizer, num cantinho da sepultura, se encolheu pelo lado de fora e começou a chorar. Quando os dois saem correndo, ela ficou para trás de novo. Só que quando ela ficou para trás de novo, Jesus se apresenta para Maria. Oh, irmão, o melhor tinha chegado. Aleluia! Jesus chegou e disse: Maria, ide anunciar aos meus discípulos. Irmão, que experiência, hein? Eu posso não estar vendo ele aqui, mas eu já estou sentindo a presença dele nesta casa. Aleluia. Eu fico imaginando Jesus dizendo: Maria, ide anunciar aos meus discípulos. Ah, para quê, Senhor? Para eles ficarem reunidos. Vamos dizer junto? Porque Deus só vai operar um milagre onde tiver união, viu, irmão? Se tiver a união, Deus vai operar um milagre. Mas na frente nós usamos isso, se o Senhor permitir. E diz o texto que lá vai a irmã Maria correndo de novo para deixar. Agora eu vi ele mesmo, viu? Mas quando ela se distancia de Jesus, Jesus diz: Maria! Pois não, Jesus. E diga para os meus discípulos irem para a Galileia, que eu já estou indo adiante deles. Opa, Deus acabou de me descer uma mensagem aqui agora, irmão. E receba essa mensagem em nome de Jesus. Você nem chegou naquele lugar. Você talvez não pode ir naquele lugar, mas Deus está dizendo para alguém aqui: antes de você chegar, ou mesmo que você não chegue, eu já fui adiante de você. Deus está falando com alguém aqui, viu? Você não vai, eu vou. Você não entra, eu entro. Você não pode, eu posso. Deus está falando com alguém: eu estou indo adiante de ti. Estou quebrando o grilhão. Estou mostrando que sou Deus. Vou fechar a boca do leão e vai sair testemunho de vitória na tua vida para saber que eu sou Deus. Ah, estou sentindo que ele chegou na casa aqui, irmãos. A história vai dizer que diz: ó, e diga para Pedro, Jesus ainda dizendo para Maria, que com Pedro eu quero falar no particular. Fala para Pedro que eu quero olhar nos olhos dele e perguntar: como é que tu estás, Pedro? Tu estás bem? Vai lá, Maria. E lá vai Maria de novo, irmão. Ele já sai correndo. E quando ela encontra com os discípulos, agora ela não encontra com mais 2. Agora ela encontra com 11. Com os 11 discípulos. Porque Judas já tinha se suicidado. Porque o traidor, irmão, não precisa pegar ele pelo colarinho. Não precisa fazer campanha de oração. Não precisa levar para pastor. Pode ficar tranquilo. Vai deixando ele à vontade, que ele mesmo faz a forca, ele mesmo coloca o pescoço. O traidor, quem cuida dele é Deus. Viu? Quem cuida dele é Deus. Deus está falando para alguém aqui nesta manhã: esqueça o que passou. Quem toma conta sou eu. Lá vai. Eu tomo conta. A casa é minha. A igreja é minha. O povo é meu. O altar é meu. A palavra é minha. Deus está nesta casa. Quem toma conta sou eu, diz o Senhor para alguém aqui nesta manhã. Diz a história que ela encontra com os 11 e diz assim: olha, Jesus ressuscitou. E alguém disse: você já falou isso, Maria? Inclusive nós fomos lá e não vimos ninguém. Nem o varão que te deu um choque que você falou. Viu? Não encontramos ninguém. Ela disse: pois eu encontrei. Quem? O Nazareno. Aonde? Lá na sepultura. Falou para mim falar para vocês ficarem reunidos. Pedro falou: acabamos de vir de lá e não vimos nada. Como que ele estava lá, você viu e nós não? Ela disse: porque vocês saíram correndo, viu? E depois que vocês correram que ele chegou. Sabe o que ela estava dizendo? Foi embora antes da bênção apostólica. Não recebeu a bênção completa. Se tivesse ficado até o final, além de receber a bênção apostólica, ainda ia almoçar com a gente aqui na Strong Tower. Fica até o final, porque até o final Deus tem coisa boa, irmão. Se todo crente soubesse a importância da bênção apostólica, ele não saía antes do culto acabar.
3 bênçãos, o crente que é acelerado, ele deixa para trás. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo. Sabe por que você sabe amar o teu irmão e você não sabe nem da deficiência dele, ou mesmo sabendo você consegue amar? Porque a comunhão... Irmãos, mas vamos para frente. E ela disse assim, e olha, mandou vocês ficar reunidos. Vamos dizer junto, irmão? Ficar o quê? Porque ele falou que quando vocês menos esperarem, ele vai se apresentar para você. Ah, eu estava esquecendo. Irmão Pedro, Jesus falou que com você ele quer falar no particular. Olhar dentro do teu olho e perguntar como é que você está. Pedro falou, comigo? Com você. Pedro, quem sabe, tremeu de alto a baixo. Eu vou falar uma palavra aqui, nossa lá, que você vai entender. Quem sabe, Pedro disse, agora minha batata vai... Olha, Deus revelou, irmão. Não estou sozinho nessa terra, não, ué. Viu? Agora minha batata... Eu estou falando, irmãos, a minha mente, viu? Pelo amor de Deus, isso não está lá, não. Mas eu fico imaginando o Pedro dizendo assim, você tem certeza que ele falou que quer falar com você? Falar é com todo mundo, mas olhar no olho no particular é com você. Pedro pensou, puxa vida, se Judas que cobrou para trair se matou e eu que neguei avisado 3 vezes de graça. Agora o homem aparece dizendo que quer falar comigo... Mas irmãos, a história diz que os dias se passaram. Irmão, pecado não prescreve, viu? Não é código penal que o camarada comete o delito, fugiu da sentença, prescreveu. Com Deus não, um dia ele pega. E eu vou dar uma notícia, não é ameaça não, é coisa boa, viu? Anote aí. Deus é especialista em mandar vitória, mas também ele costuma mandar o boleto de cobrança, viu? Não pela vitória, mas por aquilo que eu tentei esconder. De Deus, ninguém se esconde. A história diz que os dias se passam, os discípulos estão reunidos, e como eu gosto desse texto, pastor Maurício. Inclusive, nós conversando, o senhor citou ele esses dias. Ele disse assim, o texto diz mais ou menos assim, e estando todos reunidos com as portas e a janela fechada, Jesus entrou e saudou dizendo, a paz seja convosco. Ele entrou dando a paz do Senhor, porque tem gente que nem a paz dá, né, irmão? Graças a Deus que não é aqui que acontece isso, só lá em Catanduva. Nem a paz dá, mas Jesus já entrou dando a paz do Senhor. A história diz que Pedro ficou meio desconfiado e Jesus conversando com os discípulos, daqui a pouquinho Jesus sumiu, desapareceu. Foram falar para Tomé, Tomé, você não sabe da maior. O quê? O Nazareno apareceu para nós. Tomé disse, eu só acredito se eu ver. Então fica com a gente, porque ele falou que só vai ver quem estiver reunido, você não estava, por isso que tu não viu. Pode ter certeza, irmão. Todo crente que se afasta dessa casa, ele não vê nada e só abre a boca para reclamar. Mas se fica reunido, aleluia. É verdade ou não é? Aleluia. O assunto é ficar reunido. Se ficar reunido, vai ver a glória de Deus. A história diz que todos reunidos com as portas e a janela fechada, Jesus apareceu de novo. E disse, a paz seja convosco. Tomé entrou em cena e falou, só acredito se eu poupar. Me mostra que eu quero ver. E detalhe, meu irmão. Por causa dessa frase, Tomé ficou conhecido como o pai da incredulidade. Mas Tomé foi mais sincero do que todos, porque o texto vai dizer que todos queriam saber, mas ninguém teve coragem de perguntar. Mas teve um corajoso, e por causa da coragem dele, até hoje ele é o pai da incredulidade. É o Tomé, viu? Mas Tomé fez o que todo crente queria saber. Será que é mesmo? Será que é? Mas deixa que alguém vai falar, eu fico quieto, só fico olhando de longe. Jesus deu o pulso, ele apalpou o tornozelo, apalpou o lado. Ele disse, e não é que é ele mesmo? É ele mesmo. Jesus disse, você está crendo agora, Tomé? Tô, então receba. Não seja incrédulo, mas seja crente. Seja só por desencargo de consciência. Tem crente aqui, irmão? Aleluia. Aí daqui a pouquinho Jesus conversando, sumiu de novo. Sabe quem ficou nervoso? Pedro. Pega o texto, quando tu chegar na tua casa. Pedro falou, olha, eu não mandei currículo. Foi ele que me convidou, que me chamou. A gente até sabia que ele ia morrer, porque ele já tinha dito. Viu? Agora fica esse tal de some, aparece, some. Eu acabei, vou entregar a carteirinha, eu vou sair, não preciso disso, viu? Eu tenho profissão, sei fazer, sei pescar,
tenho barco. Quem sabe ele já tinha vendido dele, eu não sei, mas eu tenho amigo que tem, eu tenho cartucho, eu tenho indicação, não preciso da igreja, eu não vou continuar. João olhou e falou, eu vou junto. Tiago disse, eu também. Porque um torto, se tu não segurar ele, leva no mínimo 2, meu irmão. O texto diz que ele deu os 3. Mas você já viu Deus abrir mão daquele que é dele? Deus vai buscar onde você menos espera, irmão. Deus vai em balcão de boteco, Deus vai lá em biqueira de fumo, Deus vai aonde você não vai, entra lá, resgata e coloca do teu lado para dar glória com você. Você pode estar a quilômetros da tua família, mas o Deus que está contigo aqui, cuida de você aqui, cuida dos teus naquela terra lá. Aleluia! Deus é especialista. Eu vou abrir um parênteses aqui, irmão. Uma irmã, vizinha nossa lá em São Paulo, veio falar comigo. Disse, pastor, eu acho que eu falei demais com meu filho. Eu falei, mas por quê, irmã? Porque ele não quer ir mais na igreja. Mas por quê? Porque nós íamos para o culto e quando ele chegava da igreja, ele ficava na esquina conversando com os amigos, né? E uma roda que fala palavrão, piadas imoral, um assunto nada a ver, pastor. E eu repreendi no meu filho. Diz que ela falou para o filho dela assim, irmã Paula, filho, não fica na esquina, você é crente. Não é pecado você ficar, mas tu vem de terno e gravata da igreja, fica lá conversando, dando risada até tarde da noite. Ele falou, mãe, mas isso não tem nada a ver. Tem a ver sim. Coração de mãe não se engana, ela disse para ele. Viu? Você tem o dia inteiro para você ficar lá conversando com seus amigos, você vai ficar lá até meia-noite, 1 hora da manhã. O que é isso? Vê se eles vão com você na igreja. Então fica um dia com eles lá e leva outro dia eles na igreja. Ele falou, se o problema é esse, fica tranquilo que eu vou resolver. Ela disse isso, não fica mais na esquina não. Não vou ficar mais na igreja. Agora eu vou ficar na esquina. E a mãe disse, pastor, eu acho que eu falei demais. Eu falei, não, irmã, a senhora fez o que toda boa mãe faria. A senhora ensinou. Agora fica tranquilo, porque Deus pega ele lá na esquina. Deus pega, irmão. Quem é de Deus, Deus não abre mão, não. Sua família tem promessa de Deus? Tem porque a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Por você, Deus alcança a todos. Um dia ele está lá na esquina conversando, uma roda de 30 pessoas conversando. Passou 2 motoqueiros da garupa, sacou uma arma e deu um tiro. Passou por 29, pegou nele. Foi parar no hospital, pegou no intestino. Fez uma cirurgia com aquela bolsinha andando do lado, para o intestino se recuperar. Ele disse, ai mãe, ora por mim. Quando eu sair daqui eu não vejo a hora, porque eu vou para a igreja e mando o pastor Isaías orar por mim aqui. Ainda sobrou para todo mundo, inclusive para o pastor, meu irmão. Mas pergunta quando ele saiu do hospital se ele quis voltar para a esquina. Não, está cantando nos jovens e dando glórias a Jesus. Deus é especialista. Pedro disse, quer saber de uma coisa? Eu não mandei currículo, viu? Não mandei, não me ofereci, foi ele que foi me escolher. Agora fica esse tal de some, aparece, some. Falou para Maria que queria falar comigo, não fala comigo, não olha para mim. Eu não preciso disso, eu tenho profissão, eu vou pescar. Jesus disse, eu vou pegar você na praia, rapaz. O texto diz que ele está pescando, chega a noite inteira. A noite inteira. Não pegou um peixe, meu irmão. Porque Deus ele é tão tremendo que quando ele fecha a porta, ele esconde a chave, eu quero ver quem acha. Mas Deus também é tão tremendo que quando ele abre a porta, eu quero ver quem é que fecha. Se a porta está aberta para você, não tem chave que vai fechar a porta que Deus abriu para você. Dá glória e receba essa palavra em nome de Jesus. Foi ele quem abriu. Viu? Lá vai, choriandalamanai. Pedro lá pescando, Jesus chegou, eu estou parafraseando, pegaram alguma coisa, quem sabe os 3 no barco, vocês conhecem? Não, quem? O homem da areia? Não, pegamos nada não, joga a rede do lado direito. Alguém disse, nós já jogamos, viu? Como que ele disse, você chegou agora, mas nós já está aqui faz tempo. Nós já jogamos. Mas joga de novo, eu estou mandando. Alguém disse, eu quero crer, viu, irmão? Eu quero crer que alguém falou assim. Porque se já falaram que tinha jogado, tinham tentado, não tinham pegado, jogaram de novo para quê? Não tinham reconhecido que era Jesus? Eu quero crer que foi por educação. Você joga para não falar que nós estamos sendo mal. Joga. E quando jogaram, 153 grandes peixes, ao ponto de não conseguir puxar. João olhou para Pedro e falou, eu conheço quem faz isso. Tiago disse, é o Nazareno. Pedro disse, eu estou nu, agora ele me pegou. Não está assim na Bíblia? Está assim lá na Bíblia, meu irmão. Pedro,
dentro da água. Jesus pode vir. Viu? Quem vos chamou foi eu. Deus está falando com alguém aqui. Quem chamou vocês foi eu. Quem prometeu cuidar de vocês foi eu, viu? Se vocês estão pensando que eu me ausentei e abandonei vocês, vocês estão enganados. Vocês estavam tentando pegar a madrugada inteira e não pegaram nada. Mas pode vir, porque já tem água fresca e peixe assado na brasa para vocês comer aqui na areia. Sabe o que Jesus estava dizendo? Não vai faltar o sapato nos pés, não vai faltar as vestes no corpo, não vai faltar o pão na mesa e nem vai faltar o azeite sobre a nossa cabeça. Aleluia, pode vir. Irmão, Deus não deve nada para ninguém. Eu vou repetir, Deus não deve nada. Vou abrir um parênteses aqui, irmão. Esses dias eu na cidade de São Paulo, eu fui numa reunião de obreiro. Aí eu pedi para minha esposa fazer um café. E aí, quando eu estou saindo, ela falou para mim assim: filho, eu preciso de um perfume. E eu fiz de conta nem que eu vi, irmão. É porque eu sou daquele tipo, para que gastar saliva à toa, né? Eu não tinha, vou ficar dando... Não. Fiz de conta que não ouvi, pastor Maurício, mas ela não se deu por vencida. Falou: filho, eu estou falando com você. Eu preciso de um perfume. E eu falei para ela: hoje eu não tenho, filha. Quando eu tiver, eu te dou. Se eu tiver amanhã, eu te dou, mas hoje eu não tenho. Tá bom? Não, tudo bem. Só para te avisar que eu preciso de um perfume. E aí, varão, eu fui para a reunião de obreiro. Quando eu estou voltando da reunião de obreiro, o meu coração ardeu para mim passar num caixa eletrônico e puxar o saldo. Mas ardeu, eu sabia que eu não tinha nada. Mas ardeu tanto que eu falei: ou o anjo passou, desceu, fez um reboliço, ou alguma coisa aconteceu. Eu estou sentindo que tem alguma coisa. Aí eu parei lá, desci do metrô antes de pegar o ônibus, fui no terminal, puxei o saldo. Tinha alguma coisa na turma? Na minha... Não. Falei, isso era uma emoção terrível. Eu estava pensando que estava cheio de Deus, eu estava cheio de emoção, isso sim. Cheguei à conclusão que todo vaso vaza. Eu cheguei a essa conclusão. É porque eu estava tão crente que tinha alguma coisa. Ardeu no coração, meu irmão. Ardeu no coração, mas não tinha nada. Aí quando eu apertei cancela lá, que a máquina devolveu o meu cartão, que eu puxei, que eu virei para sair da agência, uma senhorinha atrás de mim disse: pastor Isaías. Falei: sou eu mesmo, irmã. A paz do Senhor. Tudo bem? Falei: eu estou bem. O senhor sumiu da igreja lá, nossa igreja. Eu nem lembrava quem era ela, muito menos a igreja, porque eu sou ruim de guardar a fisionomia. Falei: não, irmão, fique em paz, nós já estamos voltando lá. Educado, né? Mas primeiro, não sei nem de onde ela era, mas enfim. Eu falei: não, fique em paz, nós vamos voltar lá em nome de Jesus. E tinha uma fila atrás dela e ela era próxima. Tinha uma fila atrás e ela era próxima. E aí ela olhou para o povo, olhou para mim, e o povo já querendo furar a fila. E uma senhora de uns 65 a 70 anos, mais ou menos, muito simples na aparência, nas vestes, muito simples mesmo. E eu disse assim para ela: irmã, a senhora vai perder a vez da senhora na fila, pode usar. Mas eu queria falar com o senhor. Eu falei: pode ir lá, eu espero a senhora. Me afastei um pouquinho, fiquei no cantinho do banco. Ela foi lá rapidinho, voltou. Quando ela voltou, não sei se ela já tinha aquele dinheiro na bolsa ou se ela, do terminal até a minha pessoa, ela embrulhou tanto que parecia um canudinho, de tanto que ela embrulhou aquele dinheiro. E ela veio colocar no bolso do meu paletó, irmã Kátia. Quando ela veio colocar no bolso do meu paletó, irmãos, não desfazendo, eu quero que os irmãos me entendam, por favor. Eu me achei incapaz de pegar o dinheiro daquela senhora. Uma senhora de idade, aparentemente muito simples, e eu novo, de terno, gravata, eu me achei incapaz de pegar o dinheiro daquela senhora. Quando ela veio colocar no meu bolso, eu segurei o pulso dela, falei: não, minha irmã, pelo amor de Deus, muito obrigado. Ela falou: pastor, não me impeça de ser abençoada. Eu disse: minha irmã, só a atitude da senhora, a senhora já está sendo abençoada em querer fazer, mas muito obrigado. Ela falou: não, pega, por favor. Não, daí ficamos lá: pega, não pego, pega, não pego, pega, não pego. E o povo da fila olhando, e não, sim, não. Mas eu não estava desfazendo, irmão. Eu estava me achando incapaz de pegar o dinheiro daquela senhora. E ela disse assim para mim: pastor, por favor, em nome de Jesus, pega. Eu disse: irmã, em nome de Jesus, eu quero dizer para a senhora, eu olhei bem nos olhos dela, varão. E eu disse: em nome de Jesus, irmã, eu não estou precisando. Muito obrigado. E quando eu disse isso, ela olhando nos meus olhos, ela disse assim: se o senhor não está, faça o que o senhor quiser, mas eu quero lhe dar. Dê para tua esposa, quem sabe ela quer comprar um perfuminho, você nem sabe, dê para ela. Ó, irmão, podia ter dormido sem essa, né? Irmão,
Deus está mandando. Nós está falando não. Aí eu não. Aí então receba. Daqui, irmã, pronto. Deus já está falando de verdade mesmo. Porque esse som aí eu ouvi. Então, a história diz que Pedro chega na areia da praia e senta. Obrigado, varão. Ele senta ali e com os discípulos. E a história diz que eles estão conversando. Jesus entra no assunto dizendo o seguinte: por que vocês são tão tímidos? Eu não falei para vocês que ninguém tira a minha vida porque quer? Eu não falei para vocês que sou eu que dou a minha vida por amor a vós? Eu não falei para vocês, por que vocês estão tímidos? E bons livros vai dizer que Pedro ficou meio que se escondendo por detrás, porque agora ele sentiu que o assunto ficou particular. E ele meio escondendo, de repente Jesus parou, só um minutinho. Ô Pedro, tu me amas? Pedro disse, eu te amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que eu estava dizendo? 1, 2, 3, eu te perdoo 1, 2, 3 que tu me negou. Mas Jesus também estava dizendo o seguinte, não é para pescar não, varão, é para apacentar a ovelha, viu? Você já pendurou o teu currículo, você já pendurou a chuteira, fica tranquilo, viu? Eu já te chamei para isso, apacenta as minhas ovelhas. Virou novamente, conversando, só mais um instantinho. Ô Pedro, tu me ama? Eu te amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas, varão. Virou novamente para os discípulos, só mais um instante. Pedro, tu me ama? Pedro disse, eu não sei de nada, tu que sabe. Não está escrito assim? Eu acho que eu te amo. Estou falando que eu te amo 1, te amo 2, te amo 3. Tu está perguntando, eu já não sei mais de nada. Quem sabe é o Senhor. Porque quando eu falei que eu ia contigo até a morte, tu falou que por falta de 1 te negaria 3. Neguei 1, 2, 3. Falou que depois das 3 o bendito galo cantava. O bendito galo cantou. Agora estou falando que te amo. Tu está perguntando, não sei mais de nada. Tu que sabe. Eu acho que eu te amo. Não está assim lá, irmão? Jesus disse, não foi isso que eu te perguntei. Só vou te dizer mais uma vez. Apacenta as minhas... Aí se cumpre o que nós lemos. E eu quero entrar no texto aqui agora. Jesus começa dizendo, na verdade eu te digo, Pedro. Sabe o que é isso, irmão? A dupla referência da palavra. Ou seja, preste atenção, Pedro, porque o que eu estou falando é verdade 2 vezes. Ou seja, eu falo, assino o carimbo e faço acontecer porque eu sou fiel para cumprir a minha palavra. Jesus diz para Pedro, hoje tu és moço. Não foi assim que nós lemos? Eu pedi para os irmãos prestar atenção na leitura. E nós lemos que Jesus disse para Pedro, hoje tu és moço. Vamos dizer junto? Hoje tu és, vírgula. Tu faz o que tu quer, se veste como quer e vai para onde quer, vírgula. Mas quando tu ficares velho, vamos dizer junto? Quando tu ficares, estenderás as tuas mãos, outro te cingirá e te levará para onde você não queira ir. Verso 19, João já escreveu dizendo, e Jesus estava dizendo de que morte Pedro havia de glorificar a Deus. Porque o que Jesus está dizendo era o seguinte, Pedro, hoje você é novo, tu faz o que tu quer. Mas quando tu ficar velho, tu vai morrer, varão, por amor ao meu nome. E o verso 19, Jesus chegou ao ponto de dizer, e fica tranquilo, porque na tua morte o meu nome será glorificado. É isso que Jesus está falando para Pedro. E o texto diz assim no versículo 20, e tendo dito isto, disse-lhe, segue-me. Vem comigo, Pedro. E Jesus saiu andando na areia da praia. Pedro ficou amuado, irmão. Pedro ficou paradão lá. Eu vou dar uma notícia. Sempre tem alguém mais esperto que a gente. Pode ter certeza disso, meu irmão. Tem crente que está desde o começo do trabalho. Ele não vai e não quer ir e não quer que os outros vá. E a obra não pode parar, irmão. A obra não pode parar. Aí chega um camarada novo convertido, aceitou Jesus ontem e já está cuspindo fogo hoje. Viu? Gospe fogo, rota, brasa, soa, azeite, quer fazer. Pastor, o senhor vai fazer o quê? Visita, eu estou junto. Evangelismo, estou junto. Vou limpar um banheiro, estou junto. Preciso lavar a louça, estou junto. Aí o que está desde o começo, só que metido, chegou ontem. E já não é metido, é que a obra não pode parar. E ela não vai parar. Aleluia, aleluia. Não vai parar. Viu? Jesus chamou Pedro e saiu andando. Pedro ficou amuado, eu não sei o que ele ficou esperando. Quem sabe ele ficou esperando Jesus dizer, vem cá, Pedro. Tamo junto, varão. Viu? Falei isso para você, mas vem comigo, obreiro. Venha, fica tranquilo. Não, irmão, quer vir, vem. Não quer, fique. Viu? Quer vir, venha. Não quer, fique. Saiu andando. Quem que entrou em cena, nós lemos? Aquele discípulo a quem Jesus amava, João. João viu Jesus convidar Pedro e não foi Pedro não ir. E João gostava de colocar a cabeça no peito de Jesus. João pensou, meu Deus, eu que gosto de chegar perto dele, ele não me chama. Pedro é convidado, não vai. Tu não vai não? Então vai eu. Pedro entrou em cena, abraçou Jesus, irmão. Aí Pedro ficou preocupado. Ô, Jesus. Nós lemos que Jesus virou, pois não, Pedro. E de João, o que será? Irmão, Jesus está chamando ele não vai, mas quer saber do João.
Leia. Nós lemos aqui, irmão. Eu estou falando para os irmãos o que está escrito aqui. Viu? Aí João abraçou Jesus. Oh, Jesus, pois não, Pedro. E de João, o que será? Jesus parou e falou: Pedro, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que importa a ti, varão? Segue-me tu. Jesus estava dizendo: eu te convidei, você ficou amuado. Agora João me abraçou, você quer cuidar de João. Vamos falar um português mais claro aqui? Ô Jesus, o Senhor falou que eu vou ficar velho. E João, vai acontecer o quê com ele? Ô Pedrão, tu cuida da tua. João cuida da dele. E deixa comigo que eu cuido dos dois. Fica tranquilo. Só faz a tua parte, vem. É para cantar, canta você. Viu? É para tocar, toque você. É para pregar, pregue você. É para cuidar dos carros, cuide você. Da porta, você. Da cozinha, você. Cuida da tua, ele cuida da dele. E Jesus cuida da igreja. Aleluia. Viu? Então, e o texto diz... Sabe por que Pedro ficou preocupado com João? Porque bons livros diz que tinha discípulo ali que não se tolerava. Sabia disso, irmão? Jesus teve um trabalho nesses 3 anos e meio, que não foi brincadeira. Tinha discípulo ali, pastor, que não suportava Mateus. Porque Mateus, antes de ser discípulo, era cobrador de imposto. Você para imaginar agora Mateus, que cobrou muitas vezes eles, agora está trabalhando junto com eles. Por exemplo, João era filho de um pescador que era sócio de Pedro na pescaria. E a história vai dizer que Pedro não se dava com João e João não ia muito com Pedro. E Jesus chama os dois para trabalhar junto. Já parou para imaginar? O primeiro escolhido foi Pedro, depois João, porque o texto vai dizer, e indo um pouco mais adiante, aonde estava João. Eu fico imaginando Jesus chamando Pedro: ô João, vem comigo. O senhor chamou João? É? Filho do meu sócio? É? O senhor não está sabendo, não? Nós dois não se dá, não. Tem um ditado aí fora que diz que 2 bicudos não se beijam, né? É bem verdade. Lá fora, porque aqui dentro, se tiver bico, Jesus quebra e faz beijar. É. Aqui, não. Divisão aqui, não. Carinha feia aqui, não. Tapinha gelado nas costas aqui, não. Eu engano na aparência, mas aqui, Jesus conhece. Jesus conhece. Primeiro, irmão, só tem comunhão quem olha no olho. Já começa por aí. Se eu não fitar olho no olho, não tenho comunhão. Mas enfim, vamos para frente. Então os dois não se dão. Jesus, quando quem sabe Pedro tivesse dito a Jesus, Jesus teria dito a Pedro: fica tranquilo, Pedro. Vocês vão ter 3 anos para se acertar. Não se acertou em 2 ainda não? Tem mais 1 ano aí para nós colocar essa coisa em dia aí. Fica tranquilo. Vocês vão dormir junto. Vão comer junto. Vão beber no mesmo copo. Vão dormir na mesma cama. Tem dia que a cama vai estar tão apertada que um vai dormir no pé do outro. E essa barreira vai cair. Ao ponto de um dia vocês irem para o templo junto, orar junto. Um pelo outro. Aconteceu ou não aconteceu? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. E Pedro e João subiam ao templo a hora 9 juntos para orar. Irmão, é melhor deixar a barreira cair do que eu precisar da oração dele ou dela. Porque senão Jesus sabe colocar no lugar. Viu? Então, Pedro: Senhor, mas vamos dividir aqui por causa do horário, já estou encerrando. A história diz que os dias se passam. Jesus sobe aos céus. Pedro fica pregando com Tiago. O livro de Atos vai dizer que os dois são presos. Diz o texto que os dois são separados. Tiago é decapitado, degolado. O soldado passa a espada no pescoço de Tiago. Bons livros vão dizer que, ainda tendo oxigênio no cérebro de Tiago, a pálpebra dos olhos de Tiago vibravam. O coração pulsando, o sangue jorrava. E Pedro guardado. Mas o Hernandes Dias Lopes vai dizer, irmão, que pela lei romana era permitido que alguém fosse julgado e condenado à morte e morto só até às 6 horas da tarde. Ele poderia ter sido julgado e condenado, mas se fosse mais de 6, ele não podia morrer naquele dia. Tinha que guardar ele para o outro dia. E foi o que aconteceu com Pedro. Julgaram o Pedro, condenaram o Pedro, mas quando foram decapitar Pedro, falaram: Pedro, só não vamos te matar porque o horário não dá. Entendeu? Mas amanhã, quando o primeiro galo cantar, tua cabeça vai rolar. Você vai morrer também. Irmão, eu quero crer que a última palavra que Pedro queria ouvir era galo. Primeiro, quando um galo, você vai ver, você vai me negar 3 vezes. Depois de 3 vezes eu vou selar com um galo. Agora, quando o galo cantar... Irmão, Deus sempre tem um galo para cantar. É verdade, irmão. Por exemplo, tem crente que tem o pavio curto, né? Vamos dizer um palavreado nosso, né? Ele é pavio curto, enfim. Deus sabe pôr no lugar. Eu vou abrir um parênteses aqui. Fui pregar numa vigília em Santo André, e eu agoniado ali naquela avenida Radial Leste, Aricanduva.
O senhor conhece, né, irmão Júlio? Está até chorando, varão. Aleluia. Falamos ontem da Argentina aqui, mas tinha um obreiro aqui, quase sapateou aqui, irmão, de tanta alegria. O senhor, né, varão? Quase me crucificaram lá fora, lá, varão. Mas, enfim. E eu saí da avenida, entrei correndo num posto, porque São Paulo tanto faz meio-dia, meia-noite, a rua é cheia do mesmo jeito. Do jeito que eu entrei da avenida, entrei correndo no posto, eu fiz o que todo bom motorista faria, meu irmão. Principalmente com pressa. Corri os olhos rapidamente nas bombas e vi que cada bomba tinha 2 carros. Mas tinha uma bomba que tinha um carro. Eu estava com pressa, eu fui naquela que só tinha um carro. E muito frio aquela noite, o vidro fechado com isso filme. Do jeito que eu entrei, que eu encostei, que eu desliguei o carro, eu e minha esposa, a mocinha que estava abastecendo o carro olhou. Não sei se ela enxergou, se não enxergou, porque estava de noite e o vidro escuro. Ela virou e disse assim: a última bomba está vazia, vai para lá. Falei para minha esposa, ela falou comigo? Minha esposa falou, se você quiser eu abro o vidro e peço para ela repetir, é com você mesmo. Tem gente que vem do nosso lado, é para provocar mesmo, né, irmão? Falei para minha esposa, abre aí o vidro que eu vou falar com ela. Minha esposa disse, não, eu tô brincando, vamos lá na última bomba. Eu falei, não, ela gritando desse jeito, porque eu tô falando assim, irmão. Eu queria que tu tivesse lá para tu ver como que ela falou. A cara de simpatia da diaconisa. Quando eu falei para minha esposa... Falei para minha esposa, abre aí que eu vou falar com ela. Minha esposa disse, não, vamos para lá. Eu falei, não, você não abre, eu abro daqui. Aí eu apertei o vidro, falei, ô mocinha. Quando eu disse ô mocinha, ela abastecendo o carro da frente, ela olhou pela brecha do vidro aberto e falou, a paz do Senhor, pastor, a última bomba está vazia. Eu falei, amém, irmã, Deus abençoe. A valentia acabou na hora, meu irmão. Se eu não sei me colocar no meu lugar, Deus vai preparar nem que seja um galo frentista para dar... Não sei de onde era, 400 quilômetros da minha casa, me dando a paz do Senhor, um choque... Deus sabe colocar no lugar. Eu acho a coisa mais horrível, irmão, para nós continuarmos a mensagem. A coisa mais horrível que eu acho é quando um crente se empolga na roda do ímpio e o ímpio olha para ele e diz assim, mas você não pode fazer e falar isso não. Você não é crente. Sabe o que é isso? É um galo que Deus permite cantar. E que Deus prepare galo para quem precisa, em nome de Jesus. Viu, irmão? Pedro deitado, só que Pedro começou a se lembrar de algo que todo crente que está aqui tem. Promessa. Tu tem, irmão? Amém. Promessa. Pedro disse assim, os profetas falaram que ia nascer. Nasceu, cresceu, me escolheu. Que ele ia morrer, morreu. Que eu iria negá-lo, neguei. Que era 3, foi 3. Que o galo cantava, cantou. Falou que ia ressuscitar, ressuscitou, eu vi. Falou que ia subir ao céu, subiu. Falou que ia mandar o Espírito Santo, mandou, eu fui cheio no dia. Pedro se lembrou de uma promessa particular. Ele falou que eu era moço. Lembra do texto? Mas que eu iria ficar velho. Vamos dizer junto, irmão? Que eu era, mas iria ficar. Pedro olhou para si e falou, eu não estou velho ainda. Eu estou um coroão, mas velho não. Pedro disse, se tudo que ele falou ele não errou, não é agora que ele vai errar. Pedro falou, quer saber de uma coisa? Eu vou dormir. Detalhe, 4 soldados em cada ponta da cela tomando conta de Pedro. 4, 8, 12, 16. O texto vai dizer que de cada lado tinha um algemado com ele. Viu? Tirando 4 em cada ponta, um de um lado, outro do outro. Pedro arrancou a sandália, colocou uma dentro da outra, falou, o travesseiro está pronto. Arrancou a capa, falou, o cobertor também. Não sei se deu boa noite, mas deitou e foi dormir. Porque quem tem promessa de Deus, deita e dorme em paz. Deus está falando para alguém aqui, pode deitar e dormir em paz. Foi eu que falei. Tem uma frase que eu gosto demais, que diz o seguinte, não se preocupe com amanhã. Por quê? Porque Deus já está lá. Oh, aleluia. Pastor, eu estou no horário aí, pastor? Quantos minutos? Posso acelerar? Então vamos lá. Viu? Aí Pedro foi lá e deitou e foi dormir. Irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui. A Bíblia não diz, mas a história vai dizer que o círculo de oração, o conjunto de senhoras da igreja entrou em união. Para quê? Para orar. O nome da dirigente do círculo de oração da igreja de Jerusalém era a irmã Maria, mãe de João Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos. Aquele que viajou com Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária e abandonou os dois na primeira viagem. Era a irmã Maria. A irmã Maria tinha uma auxiliar, porque ninguém faz nada sozinho. A Bíblia vai dizer que era a irmã Rode, que traduzido do latim quer dizer rosa. A história diz que chegaram para a irmã Maria e disseram, irmã Maria, a senhora está sabendo que Tiago morreu? Sim. E que Pedro está preso para morrer amanhã? Sim. E estão pedindo para nós orar. A irmã Maria disse, nós vamos orar na minha casa. Só que a história vai dizer que a casa da irmã Maria era pequenininha e apertada.
A história vai dizer que só tinha uma portinha. A mesma da entrada era a mesma da saída. Quem era alto se encurvava para passar pela porta da irmã Maria. Tinha uma janelinha do lado direito. E a irmã Maria dizia, quem manda na igreja é o pastor, mas quem manda na minha casa sou eu. Detalhe, na minha casa eu quero 24 crentes orando. Se for para orar mais, cada um ore na sua casa. Mas na minha casa é 24 crentes. E a história diz que quando ela se reúne com 24 crentes, porque ela não queria a casa apertada. E a história vai dizer que ela diz assim, olha, ninguém vai orar pela família de Tiago que foi, ninguém vai orar pelo A, pelo B, não. Nós vamos orar uma frase curta e objetiva. Olha ela dizendo para os 24 irmãos que estavam lá. Ninguém vai orar do jeito que quer. É do jeito que eu mandar, que Deus está me ensinando aqui. Nós vamos falar a mesma língua, ela disse. Porque se nós falarmos a mesma língua, Deus não vai aguentar, vai descer e vai agir e guerrear as nossas guerras. Deus está falando aqui nesta manhã. É tempo de falarmos a mesma língua. Se nós falarmos a mesma língua em nível de raciocínio, de união, o nome de Deus vai ser glorificado. E alguém disse assim, é para falar o quê, irmã Maria? Ela disse, vamos falar curto e objetivo, porque foi Jesus quem disse, não é no muito falar. Não foi isso? Foi. Então nós vamos falar a frase dizendo, solta Pedro Deus, solta Pedro Deus, solta Pedro Deus, solta Pedro Deus, solta... Só isso, irmã Maria? Só isso. Vamos lá? Solta Pedro Deus, 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 solta Pedro Deus. Alguém disse, irmã Maria, mas isso aí está parecendo reza. Não gostou, pode ir embora, outro entra no teu lugar. Não, eu vou ficar. Então se é para ficar, é para falar a mesma língua. Se é para ficar, é para falar a mesma língua. Solta Pedro Deus, solta Pedro Deus, solta Pedro Deus, solta Pedro Deus, solta Pedro Deus. E foi entrando na madrugada e o povo, solta Pedro Deus, solta Pedro Deus, solta Pedro Deus, solta Pedro Deus. De repente alguém abriu a porta, a irmã Rod, porteira, quando ela abriu a porta tinha uns crentes dizendo, teve oração e não anunciaram? Não, a irmã Maria falou que não quer que entre. Quer que entra sim. E nós vamos entrar. De 24 crentes, meu irmão, a história vai dizer que foi para 69. A irmã Maria já deu um choque na irmã Rosa. Dizendo, irmã Rosa, eu não falei para você que não era para deixar ninguém entrar. A irmã Rosa disse, mas eu falei, mas eles entraram. Então, já que entrou, ensina como que é para orar aqui. A história diz que a casa era tão apertada, meu irmão, que as paredes transpiravam e o chão suava. E os crentes dizendo, solta Pedro Deus, solta Pedro Deus, solta Pedro Deus, solta Pedro Deus. Estão orando escondido, né? Nem anunciou que era para ter oração, né? Mas não, gente, a irmã, nós vamos entrar de 69 para 109 crentes, meu irmão. A irmã Maria já deu outro choque na irmã Rosa. Ela disse, irmã Maria, não sou eu, é os irmãos que entraram, mas está cabendo, porque a casa pode ser apertada, viu, irmão? Pode achar que está ficando pequeno, mas se falarmos a mesma língua, tem lugar para todo mundo. Fica de pé, senta no chão. O importante é fazer parte do povo e dar glória a Deus junto com a igreja. É verdade ou não é? Solta Pedro Deus, solta Pedro Deus, solta Pedro Deus. Aí você vai entender porque quando Pedro chegou, a irmã Rosa fechou a porta na cara de Pedro. Não, você vai, nós vamos chegar lá, você vai ver. A história diz que Deus não aguentou. 109 crentes dizendo, solta Pedro Deus, solta Pedro Deus, solta Pedro Deus. Não aguentou. Deus chamou o anjo e falou, lá vai lá e liberta meu servo Pedro. Era horário de visita, irmão? Era de madrugada. Pediu permissão para a secretária? Herodes. Mandou levar mais 16 anjos, porque tinha 16 tomando conta dele? Falou onde estava a chave, que estava algemada as correntes nele e no soldado do lado? Só falou, vai lá e liberta. Vai lá e... É uma palavra. É uma palavra. Se Deus liberar essa palavra, aleluia. Vai lá e liberta. O anjo desceu. O anjo desceu, nenhum soldado viu. Eu fico imaginando os soldados, irmão. Quem sabe os soldados dizem, como que esse homem consegue dormir? Sabendo que o primeiro galo que cantar, a cabeça dele vai rolar. Como que o anjo entrou? Nem eles viram. O anjo sacode o bíceps de Pedro. A história vai dizer que ele desperta, mas o original diz que ele sacode Pedro pelo braço. Pedro estava tão cansado que ele apagou, meu irmão. E quando Pedro acorda, o anjo diz, eu tenho 3 coisas para te dizer. Coloca a sandália nos teus pés. Cinge o teu lombo com a capa. E terceiro, segue-me. E terceiro, pergunta se ele ficou amoadinho, que nem ele ficou na areia.
Se você ficar amuado, eu não sou Jesus não, varão, eu sou o anjo, viu? Eu vou embora daqui, o galo vai cantar e tua cabeça vai rolar. Vem, irmão, não é hora de amuar, é hora de darmos as mãos, levantarmos e marchar. Jesus está voltando, aleluia. O anjo, Pedro coloca a sandália nos pés, coloca a capa no lombo e ó, e o anjo, e o Pedro, quem sabe, pensou, e a porta da cela, da grade? O anjo passou que não teve cela que segurou, meu irmão, porque eles estão no corpo da combustão, não da digestão. Por isso que Jesus, depois que ressuscitou, ele come o peixe e atravessa a parede. E o peixe não fica grudado na parede. É o corpo que Jesus vai nos dar. E pode ser agora. Talvez não dê tempo da gente almoçar. Talvez não dê tempo de eu devolver o microfone ao pastor. Um dos maiores desejos que eu tenho é que quando Jesus volte para buscar a igreja, eu esteja com a minha família para a gente subir junto. Mas se voltar agora, eu subo da América, eles sobem do Brasil e nós se encontramos lá para a glória de Deus. É a esperança da igreja. Pedro correndo atrás do anjo, o anjo passou de porta fora. Pedro, quem sabe, pensou, e agora? E o anjo... A porta se abriu e Pedro atrás. E quando chegou lá fora, o anjo sumiu. Pergunta se ele ficou nervosinho, igual Jesus ficava, some, aparece, aparece, some. Não, ele já mudou, ficou crente. Ele disse, é uma visão de Deus. Viu como que muda, irmão? Uma prova assim muda a visão de muito crente. Mas é melhor nós tentarmos mudar sem prova do que deixar a prova chegar. Viu? Lá atrás ele reclamou, fica, some, aparece, aparece e some, eu vou voltar a fazer o que eu fazia. Mas agora o anjo o anjo sumiu e ele estava preso, é uma visão de Deus. Ficou crente, irmão, mudou. Eu vou na igreja, chega na igreja, a igreja está fechada. E eu sei onde os crentes estão? Aonde? Na casa da irmã Maria. Chega na casa da irmã Maria e os crentes estão lá, solta Pedro, Deus, solta Pedro, Deus, solta Pedro, Deus, solta Pedro, Pedro. Aí a Bíblia vai dizer que quando a irmã Rosa abre a porta, a alma dela se alegra, mas mesmo assim ela não manda Pedro entrar. Ela fecha a porta na cara de Pedro e vai dar testemunho lá na sala. Irmã Maria, pastor Pedro trair. Que pastor Pedro? Que nós estamos orando para Jesus soltar. Cadê ele? É para entrar? Minha santa... Nós estamos orando a madrugada inteira para Deus mandar a benção. E quando manda a benção, tu fecha a porta na cara da benção, é? Tem crente que é assim, meu irmão. Pede a semana inteira, mas quando chega na igreja ele fica inquieto, não vê a hora de ir embora. Eu não sei o que ele quer ver lá fora. O milagre não está lá, o milagre está aqui. É aqui que Deus vai operar. Viu? Não, abre a porta aí. Pedro diz o texto que ele entra, testifica, o povo se alegra e o povo recebe a vitória, a resposta através da perseverança, porque falaram a mesma língua. Reino que não fala a mesma língua é reino dividido, meu irmão. Quando o povo começou a fazer a torre de Babel, era fácil para Deus destruir. Podia fazer uma trincadura no pé da coluna e destruir tudo. Podia abrir a boca da terra e engolir a torre inteira. Deus diz, não, vamos resolver esse assunto? E vamos resolver como? Confunda a língua. Quando eles não falarem a mesma língua, a história chega a dizer que pediam a pá, davam massa. Pedia massa, dava tijolo. Pedia tijolo, trazia colher. Ninguém entendia mais nada, meu irmão. Porque uma das armas que Deus usa é essa. Mas a arma principal que o diabo gosta de usar é essa aí. Não se entende, não fala a mesma língua, sementinha de contenda, de desunião, de invejinha. Aí aquele olhar de comunhão não tem mais, aquela cumplicidade de irmão não tem mais. Mas antes dele tentar entrar, nós já repreendemos eles em nome de Jesus. Amém, irmão? Só que os anos se passam, Pedro vai preso. Agora ele já não está mais um coroão, ele já está ancião mesmo. Porque bons livros dizem isso, inclusive um da CPAD, a História do Cristianismo, vai dizer que Pedro já tinha passado dos 80 anos de idade. Prenderam a Pedro e falaram para ele, tu vai morrer. Ele disse, eu sei que eu vou morrer. E quem foi que falou para você que você vai morrer? O meu mestre falou que eu era moço, mas que eu iria ficar velho. Só que Jesus havia dito a Pedro o seguinte, e quando tu ficar velho, vão fazer contigo o que você não queira que faça. Quem sabe Pedro não entendeu, mas na hora da morte ele entendeu. Porque falaram para Pedro, tu prega que nem ele? Sim. Fala igual ele? Sim. Não vai negar ele? Não. Então tu vai morrer que nem ele. Como? Na cruz. Aí se cumpre o que Jesus disse, não, você não vai querer, mas tu vai morrer. Pedro diz, não, me crucifique não. Não posso morrer de outro jeito? Não, vai morrer na cruz. Pedro disse, então me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como morreu o meu Senhor.
E a história diz que os carrascos eram camarada, falou, então pode, mas que tem que ser na cruz, tem. Crucificaram Pedro de cabeça para baixo, e o livro vai dizer que enquanto Pedro estava agoniando de cabeça para baixo, perdendo a vida, quem não era crente assistindo aquela cena sentiu que o negócio era diferente, porque o homem está morrendo e adorando. E detalhe, já saiu dali salvo na presença de Jesus Cristo, para se cumprir o verso 19, na tua morte o meu nome vai ser glorificado. Você pode dar um glória, meu irmão? Mas para encerrar, na vida de João foi diferente. Na vida de João, Jesus disse assim para João, para Pedro sobre João: se eu quero que ele fique até que eu venha, o que importa a ti? Tem tradução que diz assim: se eu quero que ele fique até que eu venha, quem é que mata? Quem é que mata quem Deus falou que vai viver? Quem é que senta quem Deus mandou ficar de pé? Quem é que se põe de pé quando Deus falou senta? Deus falou, vai ficar até que eu venha. Já saíram falando, João não vai morrer, viu? Foi Jesus quem disse. Aí João disse, não foi isso que ele disse. Ele disse, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que importa a ti? João acredita-se, irmãos, que foi o único discípulo que morreu de morte natural. Acredita-se que João chegou passados 100 anos de idade. A história vai nos dizer que João, ele velho, não tinha forças para vir na igreja. E bons livros, a história do cristianismo também diz que os jovens, os meninos do grupo dos jovens, eles iam até a casa de João buscar João. E João, ele vinha pegado pelo braço, mas quando João chegava na igreja, era João que ministrava a palavra. Quem é que queria falar com João na plateia, meu irmão? Já parou para imaginar? Se João chegasse em Tampa hoje aqui, não era eu que ia pregar. Porque eu fico imaginando eu tentando pregar a ressurreição de Lázaro com João na plateia. Eu ia pregar como todo mundo prega. Chegou lá, disse, tiraram a pedra, ele disse, Lázaro vem para fora, e ele veio atado ainda, e disse, desatai-o e deixai-o ir. E João pregando esse texto. Eu quero crer que João ia dizer, eu vi, eu estava lá. Oh, é outro nível, meu irmão. João, quando chegava no culto, era com ele a palavra. E a história vai dizer que João já tinha passado dos 100 anos, não tinha força física, mas ele tinha uma graça, que quem chegava tarde no culto ficava de pé. E quando João abria a boca, meu irmão, apesar de fala baixa, fala mansa, mas com unção, quem estava de pé tinha que se segurar nas colunas para não cair de costa, de tanta unção que tinha na voz do homem de Deus. Quem caía na hora da oração se levantava, na hora do apelo, quem não era crente se convertia, a igreja crescendo. E quando a igreja começou a crescer, a perseguição veio. E alguém disse, é o velhinho culpado aí, ó. Culpado é o velhinho. E prenderam João dizendo, ou você nega Jesus ou nós vamos te matar. João disse, só sobrou eu, não sou melhor do que meus companheiros, eu não posso negar. A história diz que ferveram um tacho de azeite fervendo. E falaram para João, ou tu nega Jesus, ou nós vamos te mergulhar no tacho de azeite fervendo. João disse, se ele quiser me livrar, ele me livra, mas negá-lo eu não posso. A história diz, irmão, que o tacho de azeite fervendo, jogaram João de um lado, ele entrou de um lado, saiu do outro e não aconteceu. Alguém perguntou, o que esse velho tem que não morre? Promessa. Jesus disse, se eu quero que ele fique até que eu venha, quem é que vai matar quem tem promessa de Deus? Soltaram João, João vai para casa, a igreja vai buscar, ele volta para a igreja, continua a pregar, a história diz que a igreja continua a crescer. Prenderam João de novo, e alguém disse, não tenta matá-lo na gordura, porque na gordura não morre. E alguém disse, com certeza aquele azeite não estava quente. Mas agora, se ele não negar, ele vai ver. Negue a Jesus e nós não iremos fazer nada contra você. Não, o Deus que me livrou do tacho, se quiser ele me livra da grelha. A história diz que cataram uma grelha de fogo, uma chapa de aço, colocaram em cima da grelha. E bons livros vão dizer que quando a grelha, a chapa estava incandescente de fogo, falaram para João, ou tu nega Jesus ou tu vai deitar aqui. Tu escapou do tacho, mas não escapa da chapa. João disse, se ele me livrou do tacho, se ele quiser ele me livra da grelha. Mandaram João ficar nu com mais de 100 anos de idade. João tira a roupa, deita e os carrascos só esperando o tss. E ele lá. Daqui a pouquinho João, posso fazer um pedido? Alguém disse, pode, eu posso virar de lado.
Esse Carrasco era camarada, falou, poder virar pode, mas antes de virar, quer virar por quê? Porque a chapa está fria demais, eu não tenho idade para tomar gelo nas costas. O que esse homem tem que não morre? Promessa. Foi Jesus quem disse, se eu quero que ele fique até que eu venha, quem é que vai matar quem tem promessa de Deus? Se eu fosse você, eu tinha dado um glória melhor do que esse. Porque a situação aos teus olhos pode não estar favorável, mas se você tem promessa de Deus, meu irmão, Deus vai cumprir tudo o que Ele falou na tua vida, porque Ele é fiel para cumprir com a sua palavra, viu? Aí alguém disse, se soltar esse homem, ele volta para a igreja continua a crescer. Alguém disse, então joga ele no deserto da ilha chamada Pátimos. Eu quero ver para quem que ele vai pregar na ilha de Pátimos. Aí jogaram João no deserto da ilha de Pátimos. Aí nós entramos no livro de Apocalipse mais ou menos assim. E eu, João, servo do Senhor, estava no deserto da ilha chamada Pátimos falando com o meu Senhor. Quando de repente eu senti uma mão que tocou sobre mim. E quando eu virei para ver quem falava comigo, eu perdi as minhas forças. Eu caí de joelho pensando que eu ia morrer. Mas aquele ser virou para mim e disse, João, não temas, porque eu sou o último. Mas eu também sou o primeiro. E João disse, quando eu olhei para ele, os olhos dele brilhavam mais do que duas chamas de fogo. Os olhos dele brilhavam mais do que o sol. Cabelo branco, vestes reluzentes, sapato como latão reluzente no fogo. Ele tinha um cinto e no cinto estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É esse que está aqui nesta manhã passeando no nosso meio. É Ele que está alegrando corações aqui nesta manhã. É Ele que está dando saúde para quem precisa de saúde. É Ele que está abrindo porta para quem precisa da porta da provisão. É Ele que está suprindo necessidade para quem precisa de ter a necessidade suprida. É Ele que está alegrando o coração de alguém aqui. É Ele que está aqui e está dizendo para ti, não temas, porque eu cuido de ti e eu cuido dos teus também. Aonde este é Ele está aqui. A história diz, irmãos, que ele diz para João, João, escreva tudo o que você vê e ouvir. Escreva 7 igrejas da Ásia. Não foi nesta manhã que nós lemos uma das cartas à igreja? Escreva, João, escreva as igrejas da Ásia. Escreva as visões futuras. E quando João acaba de escrever tudo, ele disse, João, eu vim te livrar daqui. Eu vim te buscar. Acredita-se que João foi o único discípulo que morreu de morte natural. Despede da igreja, João. Despede com o que, Senhor? Com o versículo mais conhecido de todo crente que fica até o fim do culto. A bênção apostólica. E João descreve o último verso da Bíblia dizendo que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre a vida de todos vós. Mas não acabou não, viu, irmão? É a mensagem só. Eu quero encerrar minha fala dizendo, sabe por que Jesus disse, se eu quero que ele fique até que eu venha, quem é que mata? Porque o livro de Apocalipse ainda não tinha sido escrito. E era João que Jesus queria usar para escrever. Irmão, o que Deus preparou para mim e para você, Deus não vai usar dublê não, meu irmão. Sou eu e você mesmo que Deus vai usar para o nome dele ser glorificado. Quantos podem dizer amém? Posso orar, pastor? Se coloque de pé.